O meu nome é Karine Lisboa e eu sou do canal Neurociência Didática. E o assunto do vídeo de hoje é sobre os neurônios motores superiores. Esses neurônios são responsáveis pela função motora, como o próprio nome diz. Eles descendem tanto do córtex cerebral quanto do tronco encefálico e levam informações lá para a medula espinhal. Na medula espinhal, eles vão fazer sinapses com os neurônios motores inferiores que vão estar levando resposta, vão estar levando função para a nossa musculatura. Então, gente, para a gente entender melhor a função desses neurônios motores superiores, a gente precisa primeiramente saber que o nome deles está de acordo com a localização que eles fazem sinapse lá na medula espinhal. Então, eu tenho os neurônios motores superiores mediais, que fica na parte mais medial ali do corno ventral, que faz sinapse nessa região, e os neurônios motores superiores laterais, que fazem sinapse ali na parte mais lateral da medula espinhal. Os neurônios motores superiores mediais, eles são mais responsáveis pela nossa postura e pelos movimentos mais grosseiros. Os laterais são responsáveis pelos movimentos mais finos, aqueles movimentos de você estar digitando ali no teclado, são os movimentos mais precisos, movimentos mais distais. Também são responsáveis pelas nossas expressões faciais, que também são considerados movimentos mais finos. Além desses dois grupos, desses dois tipos de neurônios motores superiores, nós temos também os inespecíficos. Então agora eu vou mostrar aqui num esqueminha para vocês a localização desses tratos, o nome de cada um deles, vou estar falando da função e vou estar explicando para vocês como que eles funcionam ali no nosso sistema nervoso central, até a resposta que eles mandam para os neurônios motores inferiores para que os músculos façam a contração. Vem comigo! Então, aqui, primeiramente, eu vou ter a representação dos neurônios motores superiores mediais, que são as vias que são responsáveis por manter a nossa postura e são responsáveis por estar inervando os músculos mais proximais. Então, a gente vai ter 5 vias que vão estar mandando informações, que vão estar representando. Essas vias são elas, o trato tecto espinhal, o retículo espinhal medial, o vestíbulo espinhal medial e o lateral e o córtico espinhal medial. E eu vou estar falando sobre cada um deles. Vamos começar pela via do tecto espinhal. Então, vamos lá. Então, o trato tecto espinhal, a região que ele vai estar iniciando esse estímulo é lá no colículo superior do mesencéfalo. Então, quando tem algum estímulo visual ou auditivo, de uma forma que você não estava preparado para ter aquele estímulo, você vai virar a tua cabeça na região daquele estímulo, tanto visual ou auditivo, de uma forma reflexa. Você não vai parar para pensar. Então, é ele quem está fazendo essa resposta, é ele quem está mandando essa informação reflexa. Então, se você observar, o trato, ele desce aqui, ele cruza lá no mesencéfalo e ele desce, e ele vai fazer sinapse lá na região cervical. E essa região vai ser responsável para a gente estar virando a cabeça ali para o estímulo que está acontecendo. Então, ele vai estar mandando informação para essa musculatura. Na sequência ali dos neurônios motores superiores mediais, nós temos também o trato retículo espinhal. Então, aqui em cima, eu escrevi aqui retículo espinhal separado, né? Mas, na verdade, ele escreve todo junto, tá? Então, aqui tá errado. Tem que estar junto aqui. Mas aqui você pode estar fazendo aquela associação. Retículo, o que te lembra lá no sistema nervoso central? O que a gente tem muito parecido com esse nome aqui, retículo? Formação reticular, né? Então, provavelmente, esse trato vai se iniciar lá na formação reticular e vai estar fazendo sinapse lá na região espinhal, certo? Então, se vocês olharem lá, eu tenho a formação reticular, que se encontra lá na ponte, certo? E o trato retículo espinhal, ele tá se iniciando ali, né? E ele vai descer ipsilateralmente. Esse trato, se a gente acompanhar ele aqui, ó, a gente vê que ele vai mandar informação tanto lá na região da medula cervical, quanto lá na região da medula lombar. Tá vendo aqui, ó, na representação? E aqui ele tá fazendo a sinapse para os neurônios motores inferiores.
para aqueles músculos posturais e extensores. Então, o meu trato retículo espinhal, ele ajusta muito a questão da gente manter a postura. Então, se uma pessoa que ela tá em pé, ela não tá parando para pensar qual musculatura que ela vai usar para poder ficar em pé, não é? Então, é uma forma inteligente que o nosso sistema encontrou de estar ajustando, certo? Então, quando uma pessoa ela está ereta, o que acontece? Essa via, ela tá o tempo todo ativa, ela tá o tempo todo mandando informação. Então, ela vai mandar informação para neurônios motores inferiores para estar ajustando a musculatura postural e dos músculos extensores, ok? Tudo isso a gente tem que lembrar que funciona de forma conjunta, beleza? Nós vamos continuar aqui. Seguindo ali os nossos tratos, lá em cima eu tenho o trato vestíbulo espinhal medial e o vestíbulo espinhal lateral, certo? Então, primeiro vestíbulo espinhal medial. Aqui, ele vai se encontrar na minha região do bulbo. E essa região do bulbo, ela é a região mais superior, ok? Então, aqui, ó, nessa cor aqui preta, eu tenho o núcleo vestibular medial. Porque em relação ao lateral, ele está mais medial. Então, provavelmente, é isso que é isso que ajudou ele a ter esse nome. Então, o trato vestíbulo espinhal medial, ele vai estar responsável pela posição e movimento da cabeça, vai estar estimulando ali os músculos cervicais e torácicos, tá? Então, ele vai fazer sinapse lá na região cervical e na região torácica também. Não, a parte torácica não tá representando aqui, mas é para lembrar que também faz sinapse nessa porção da medula espinhal. Seguindo ali, eu tenho o meu trato vestíbulo espinhal lateral, e diferente do medial, ele vai fazer sinapse lá na lombar, certo? Por quê? Porque ele manda a resposta lá em relação à gravidade, né? E ele vai facilitar essa questão da musculatura extensora, como ele também vai inibir os músculos flexores. Então, eles estão muito envolvidos, assim, com a questão postural, de estar se mantendo ali na posição ereta. Se você notar, a função desses tratos são muito parecidas, porque eles estão se ajudando, né, a você estar mantendo a postura, né, que é a função principal ali deles, a postura, e vão estar ajudando ali na musculatura dos músculos mais proximais, que seriam esses movimentos mais grosseiros. E por último, eu vou ter o trato corticoespinhal medial. Esse trato aqui, ele é muito importante, certo? É muito bom estar sempre se lembrando dele, porque ele é uma via que ele vem de que região? Ele vem lá das áreas motoras do córtex, certo? Então, olha lá onde é que está se iniciando o meu estilo, lá no córtex. Então, provavelmente é por isso que ele está levando esse nome, né? Provavelmente não, é por isso. Essa via, ela vai estar descendo e ela vai passar ali pela cápsula interna, vai passar diretamente essa via. Lembrem bem, o trato corticoespinhal, ele tem, vamos lá, tipo, duas porções, né? A medial e a lateral. Aqui eu tô falando da medial. A medial, ela não cruza em nenhum momento. A única que vai cruzar é a lateral, e eu vou falar dela mais pra frente. Então, o trato corticoespinhal, ele desce ipsilateralmente, ele passa ali pelos pedúnculos, desce ali todo o tronco encefálico, e ele só vai fazer sinapse lá na região cervical. E isso é o trato corticoespinhal medial. Por quê? Porque ele tá mandando resposta, ele tá fazendo com que ative a musculatura cervical, do ombro e do tronco. Pra tá fazendo o quê? Qual que é a responsabilidade dos neurônios motores superiores mediais? É manter a postura, né? E tá inervando as musculaturas mais proximal. Então, vamos fazer um resuminho rápido aqui dos neurônios motores superiores mediais. Os neurônios motores superiores mediais são responsáveis pela postura e pela musculatura mais proximal. São 5 vias que eu tenho lá. O trato tectoespinhal, retículo espinhal medial, o vestíbulo espinhal e o vestíbulo espinhal lateral e o corticoespinhal medial, certo? Então, por exemplo, o trato tectoespinhal se inicia no colículo superior, lá na região do mesencéfalo. Ele cruza ali o mesencéfalo, desce e vai fazer sinapse lá na região cervical.
vai mandar resposta para aqueles estímulos visuais e auditivos. E é uma resposta o quê? Uma resposta reflexa. Não precisa da ação do córtex. Depois, seguindo ali, eu tenho o trato retículo espinhal medial, que se encontra onde? Na região, na formação reticular ali da ponte. O estímulo está iniciando ali, ele vai descer ipsilateralmente, do mesmo lado, vai fazer sinapse lá na medula cervical e vai fazer sinapse lá na medula lombar. Ele está mandando resposta para a nossa musculatura responsável pela postura e para os músculos extensores, certo? Seguindo ali, eu tenho o trato vestíbulo-espinhal medial. Está associado ali com a questão, com a resposta vestibular, né? Então, o trato vestíbulo-espinhal medial, ele se inicia lá no núcleo vestibular medial. Provavelmente é por isso que leva esse nome. Ele cruza ali no bulbo mesmo e leva a informação apenas para a musculatura cervical e torácica. Então, ele vai fazer sinapse na região medular cervical e torácica. Então, essa via vestibular, ela é responsável pelo movimento da cabeça e pela posição da cabeça. Seguindo ali, eu tenho o trato vestíbulo espinhal lateral. Aí, ele vai um pouquinho mais além. Ele sai ali do núcleo vestibular lateral e faz sinapse tanto na medula cervical quanto na lombar. Ele tá levando resposta para a gente poder estar ajustando a nossa musculatura extensora. Então, ele vai facilitar a extensão e ele vai inibir os músculos flexores. É responsável pelo estímulo da gravidade, então ele está muito influenciado na questão do equilíbrio, né? A gente não acabar caindo. Então, se essa via ela tiver lesionada, se alguma região responsável por essa função tiver com alguma lesão ou com algum agravamento ali, provavelmente essa pessoa pode estar tendo alguns sintomas de tontura, desequilíbrio, algumas pessoas até caem e não conseguem manter esse ajuste. Então, essa via tem que estar intacta para estar fazendo essa função. E por último, eu tenho o trato córtico-espinhal medial, que desce ali da região do córtex. Então, córtico, né, vem de córtex. Ele desce pelo mesmo lado, ipsilateral, cruza ali o mesencéfalo, né, passa por todo o tronco encefálico e vai fazer sinapse lá na medula cervical, na região cervical e na região torácica. E isso é o trato córtico-espinhal medial, lembrem-se disso. Ele vai estar mandando resposta lá para os músculos cervicais do ombro e do tronco, certo? Então, é isso. Esses são os neurônios motores superiores mediais. Então, agora eu vou falar sobre os neurônios motores superiores laterais. Essas vias, elas estão envolvidas com aqueles movimentos mais finos, como, por exemplo, o abotoar, o digitar, né, nas teclas do computador, os movimentos de flexão que são mais precisos, então não são aqueles movimentos tão grosseiros, né, como as outras vias. E também está envolvido com aquelas expressões faciais, que são também considerados movimentos mais finos. Então, os tratos que eu vou ter responsáveis por essas funções são os tratos córtico-espinhal lateral, eu vou ter o trato rubro-espinhal, o trato retículo-espinhal lateral e o trato córtico-bulbar, certo? Então, vamos lá. Então, começando ali pelo trato córtico-espinhal lateral. Esse trato, ele vai se iniciar lá no córtex, nas áreas pré-motoras e área motora suplementar. Ele vai descer também ali pela cápsula interna, vai passar ali por toda aquela região ali dos pedúnculos cerebelares, vai passar ali pelo tronco encefálico. Só que quando ele chegar lá na parte aonde as pirâmides fazem junção com a medula cervical, ele vai cruzar, tá? Então, ele vai passar contralateralmente. A minha via parece que tá cruzando aqui bem na medula, né? Mas é nessa região aqui que ela cruza, tá? O correto seria aqui. Então, ele vai fazer esse cruzamento e vai fazer sinapse ali na porção mais lateral do corno ventral da medula espinhal, ok? Essa via, então, aqui nós temos duas regiões, né?
ela desce do trato córtico-espinhal lateral e ele vai estar responsável por estar mandando informação para aqueles neurônios motores inferiores responsável pelos movimentos finos distais, ok? Então, são os movimentos realmente de tá abotoando, as pessoas ali que tocam piano, elas estão ativando muito essas vias. Quando você tá digitando ali no computador, movimentos mais finos. Então, essa via, ela é super responsável por isso. Depois, eu tenho o trato rubro-espinhal. Então, eu tenho a cor amarela aqui, que tá representando o meu trato. A origem dele vai ser no núcleo rubro, lá no mesencéfalo. Ele vai descer contralateral ali no mesencéfalo mesmo e vai fazer sinapse lá na medula espinhal, na região cervical. Ele é responsável pela musculatura flexora dos membros superiores, ok? Não dos inferiores, dos superiores, certo? Depois, ali seguindo, eu tenho o trato reticuloespinhal lateral, certo? O trato reticuloespinhal lateral, ele vai se iniciar ali também na formação reticular, tá? Então, ao contrário lá dos neurônios motores superiores mediais, ele era o trato reticular, o trato retículo-espinhal medial. Aqui ele vai ser o lateral, né? Obviamente. Então, ele se inicia ali na formação reticular, ele desce ipsilateralmente ali e ele faz sinapse tanto na medula cervical, quanto na medula espinhal cervical, quanto na medula espinhal lombar, certo? O que esse trato vai estar responsável? Ele vai estar estimulando neurônios motores inferiores e facilita a musculatura flexora, tá? Então, o trato retículo espinhal lateral, ele vai estar mandando informação para neurônios motores inferiores, facilitando a musculatura flexora e inibindo a extensora, certo? Ele também pode estar fazendo ao contrário, pode estar facilitando a musculatura extensora e inibindo a flexora, certo? Então, essa é a função do trato retículo espinhal. Então, ali dando sequência ali nos nomes das minhas vias, eu também vou ter o trato corticobulbar. Então, lembra lá que eu falei que os neurônios motores superiores, eles são responsáveis tanto pelos movimentos finos dos membros, como também ele é responsável pelos movimentos finos da face ali, da região mais superior ali. Então, essas vias, esses neurônios motores superiores, eles vão estar mandando informação lá para os nervos cranianos, certo? Eles partem aqui do córtex, eles vão descer e vão fazer sinapses com núcleos que tem na região bulbar. Então, por isso que ele leva esse nome. E vai estar responsável por aqueles movimentos de expressão facial, que são os movimentos considerados os movimentos mais finos da face, certo? Então, fazendo agora um resuminho dos neurônios motores superiores laterais. Esses neurônios motores, eles estão responsáveis mais pelo quê? Pelos movimentos mais finos, pela musculatura mais distal, mais para a musculatura flexora e também é responsável pelos movimentos finos da face, das expressões faciais, certo? Eu tenho ali 4 vias representando, são a via córtico-espinhal lateral, ela parte ali da região do córtex, na área motora suplementar e na área premotora, desce, passa pela toda a região ali do mesencéfalo, e quando ele chega lá na pirâmide ali, quando tá chegando na parte cervical, ele cruza. Faz esse cruzamento e vai fazer sinapse lá na região cervical, na medula espinhal, na região cervical e lá na região lombar. Faz ali sinapse com os neurônios motores inferiores e vai estar levando resposta ali para os movimentos mais distais e finos. Então, depois do meu trato córtico-espinhal lateral, eu tenho o trato rubro-espinhal. O trato rubro-espinhal, ele inicia o estímulo ali no núcleo rubro, na região do mesencéfalo, cruza ali, desce o tronco encefálico, chega lá na medula espinhal, na cervical, medula espinhal cervical, faz sinapse com os neurônios motores inferiores e leva em resposta de estímulo para músculos flexores dos membros superiores.
Depois eu tenho o meu trato retículo espinhal lateral. Ele desce esse trato ipsilateralmente e faz sinapse tanto na região cervical quanto lombar da medula espinhal. Faz sinapse e leva a resposta que vão facilitar os músculos flexores e vai inibir os extensores. Ele também pode estar fazendo ao contrário, tá? Ele pode estar facilitando os extensores e inibindo os flexores, ok? Então, a via corticobulbar, ela tá representando os movimentos mais finos, os movimentos de expressão facial. Ela vai partir lá do córtex e vai fazer sinapse ali no tronco encefálico, na região bulbar, com os núcleos que estão ali responsáveis por estar levando informação para os neurônios motores inferiores, que vão estar estimulando a musculatura ali da face para esses movimentos mais finos. Bom, gente, então esse foi o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais ali sobre a função dos neurônios motores superiores. Se você tem alguma sugestão de vídeo, tanto relacionado com neurociência, neurologia, ou até mesmo com a fisiologia, pode estar deixando no comentário aqui embaixo, que eu vou estar buscando sobre o assunto e trazendo mais vídeo aqui para vocês. Até o próximo vídeo.